Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Pessoal, o ID da reunião estava dando errado aí, é isso? Perfeito. Ué, o que será que aconteceu aqui? Na verdade, estava dando espera, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o ID. Sei lá. 3907. Que estranho. Será que é o mesmo ID que eu passei para o representante, é o que está no EVA? Depois eu vou dar uma averiguada aqui no meu Zoom, porque a foto que o representante me mostrou do ID da reunião não bate com o que está no meu Zoom. Que estranho. 3927. Sei lá. Depois eu dou uma olhada nisso. Aí, se for o caso, eu alimento lá o link de aviso do EVA com o ID novo. Vou consertar isso lá, tá ok? Pessoal, porventura, algum aluno aí na sala que não teve aula comigo no outro semestre, no sexto? Tem alteração de turma, né? Bom, então é o seguinte, primeiro recado a vocês, que ainda hoje eu posto no EVA o plano de ensino. Eu não tive tempo hoje, eu deixei o recado do aviso lá na página do EVA, né? Na forma do link do Zoom. Eu vou só fazer o seguinte, vou aproveitar esse link hoje. Então, o link vai ficar esse. Tem gente que não está conseguindo acessar ainda? Será que eu bloqueei o microfone de todos? O meu microfone eu acho que está funcionando, professor. Ah, tá. O microfone está funcionando. Está funcionando, professor. Ah, então tá ok. Mas está tendo uma dificuldade para entrar, sim. Que estranho, cara. Acho que agora foi sanado, estava complicado entrar. Estava falando que o senhor estava em outra reunião. Pois Mas é, agora... estou achando estranho, porque no meu Zoom aqui a reunião está com outro ID. Eu vou conferir depois. Eu vou conferir depois na página do EVA lá e vou conferir os IDs das minhas reuniões que eu tenho aqui. De qualquer forma, se precisar, eu cancelo esse... A gente faz aula, lógico, por esse ID hoje, por esse link, né, do Zoom. E, se for o caso, aí eu cancelo e posto o outro lá. seria interessante. A representante está mandando aqui que tem gente que está mandando não possível iniciar seu vídeo, pois o anfitrião desativou o vídeo. Que coisa de louco, não tem como eu desativar o vídeo aqui. Permitir que os participantes iniciem o vídeo, ativar o próprio som, renomear-se, bate-papo. Estou colocando tudo aqui para vocês. Vai tentando aí, porque eu coloquei agora tudo, liberei tudo para vocês. Mas tem gente que está conseguindo falar perfeitamente, está com a imagem aparecendo, correto? Sim, é o meu caso, professor. Tá tudo bem. Então tá bom. Então vamos lá. Então é o seguinte, ó. Então hoje eu combino com vocês de
colocar o plano de ensino do 7º semestre lá no EVA, tá? Ainda hoje isso vai ser feito, porque a aula de hoje vai ser mais uma apresentação, uma introdução, e aí semana que vem a gente começa a Vera, valendo para a verdade, para a real, né? E aí eu coloco um plano de ensino, se porventura esse link aqui do Zoom está diferente, eu altero lá e coloco em avisos, porque a interface do EVA deu uma mudada lá, não sei se para vocês alunos alterou também, mas para nós professores deu uma alteraçãozinha ou outra lá na interface do EVA. E teve alterações. Então, olha só, esse semestre agora, o programa de vocês é o estudo do direito do trabalho 3. E ele é assim, de suma importância, porque há algo que vai ser impactado muito aí no direito do trabalho, não só pela reforma trabalhista que já ocorreu aí em 2017, né? E também por conta da reforma trabalhista, mas ele vai ter dentro em breve a gente vai ter uma resposta aí do nosso Supremo Tribunal Federal para saber como é que vai ficar o direito do trabalho com relação às negociações coletivas. E por que eu falo do Supremo Tribunal? Eu já faço uma remissão, ou uma referência aqui, melhor dizendo, ao próprio Supremo. Porque nós temos e isso eu quero que vocês entendam, e talvez eu repita isso durante o curso inteiro, Direito do Trabalho 3. O Direito do Trabalho 3 é o chamado direito sindical ou direito coletivo do trabalho. Infelizmente, quando vocês chegam no 7º semestre, vocês não têm um conceito que seria importante, mas eu introduzo esse conceito para vocês, e futuramente a professora de direito ou professor do direito consumidor vai ter que reavaliar, ou reaplicar, ou reensinar esse conceito novamente para vocês. Porque na esfera do direito, no campo do direito, a gente teve a 3ª geração dos direitos fundamentais, que são os direitos de ordem coletiva. E aí incluiria essa matéria de direito do trabalho 3, em que a gente não está preocupado com os dissídios, ou as ações individuais, ou os interesses individuais de cada pessoa, e sim com o interesse coletivo. Só que o interesse coletivo, juridicamente falando, o Código de Defesa do Consumidor, ele é a legislação que, vamos dizer assim, em tese, define o que é esse interesse coletivo, ele distingue esse direito coletivo. Então, ele vai distinguir, isso eu já vou repetir para vocês em outras aulas, ele vai repetir dentro do que é coletivo, do que é interesse comum, ou o direito individual homogêneo, o direito coletivo propriamente dito e o direito difuso. Dentro desse aspecto, desse conceito, dessa noção de coletividade. Alguns ramos do direito, isso fica muito claro, fica muito latente, e no direito do trabalho 3, ou no direito coletivo, ou no coletivo do trabalho, ou no direito sindical, isso também fica muito latente, fica muito claro. Agora, tem outros ramos do direito que isso fica mais claro ainda no meu entender. Por exemplo, direito ambiental, o direito do consumidor também, porque foi o direito do consumidor que trouxe essa definição do que é direito coletivo, do que é direito difuso e do que é direito individual homogêneo. E aí nós não estamos falando no aspecto individual. Quando nós, no 6º semestre, no 5º semestre, estudamos o direito individual ao trabalho 1 e 2, nós estávamos preocupados com a relação de emprego e todos os direitos que cercam essa relação de emprego. Por isso que nós avocamos toda hora, nós fazemos menção não só aos artigos da CLT, mas o artigo 7º da CLT, que são os direitos sociais fundamentais do trabalhador, que se referem basicamente, no seu maior conteúdo, vamos dizer assim, aos direitos individuais. Não que no artigo 7º não haja alguma referência aos direitos sindicais, também há. Por exemplo, proteção ao meio ambiente do trabalho, está consagrado no artigo 7º. Por exemplo, proteção à medicina, segurança e higiene do trabalhador, também está consagrado no artigo 7º. E é um direito que sai do seu aspecto individual e entra num aspecto coletivo do trabalho.
Mas, retomando essa história, no direito ambiental, no direito coletivo, a gente vê muito esse exemplo de um direito de terceira geração, que a gente chama. A gente sai das relações individuais entre os indivíduos e vai para as relações coletivas. É isso que eu estou dizendo até agora. Então, é a terceira geração de direitos fundamentais, de uma ordem coletiva. Uma preocupação do direito com uma ordem coletiva. Interesses comuns que são afetados e o direito, de certa forma, tem que resguardar e proteger. Por exemplo, no direito ambiental, barragem de Brumadinho quando caiu. Certamente, o direito coletivo, no que tange à responsabilidade civil, no que tange ao direito ambiental, trouxe noções de direito coletivo, aí a noção e a conceituação do que está no Código de Defesa do Consumidor, o que é direito individual homogêneo, difuso e coletivo, para se aplicar à proteção daquelas pessoas que foram atingidas pelas barragens de Brumadinho, que atingiram todas as casas, por exemplo, lá. Então, é interessante, no direito consumidor, por exemplo, o tal do recall lá dos veículos, por exemplo, é um exemplo disso, né? É um aspecto coletivo do direito, é uma proteção coletiva do direito. Isso, durante o curso, eu vou tentar trazer para o direito do trabalho, mas vai dando uma clareada. No direito consumidor, vocês vão clarear mais ainda essas noções, né? Quando uma fabricante de um veículo atesta um defeito no veículo e lança uma propaganda que tem que trocar uma determinada peça, ela, em tese, né? Ela não sabe quem são os consumidores que foram atingidos pelo aquele suposto ou aquele eventual prejuízo ou aquele iminente prejuízo. Até porque ela pode ter o controle de quem comprou o veículo, mas não tem, porque ela vende para a concessionária, só a nota vai em nome da concessionária, aí seria a concessionária ter um controle, mas esse veículo, de certa forma, já pode ter passado para outras mãos, porque não necessariamente está na mão do primeiro dono. Por isso que ela faz essa chamada na televisão. Um direito, a gente pode mencionar que é um direito coletivo, ou uma relação de direito, vamos dizer assim, não para adentrar muito em conceito agora, mas um direito individual homogêneo ou um direito coletivo, né? Porque são pessoas ligadas a uma mesma relação de fato, mas eu não consigo identificar as pessoas. Eu consigo identificar a relação de fato. As pessoas que compraram um carro da Hyundai 2011, 2012, no modelo X, né? Então, o direito do trabalho, ele chega num ponto que ele não só se preocupa com o direito individual, mas também ele se preocupa com o direito coletivo. E essa matéria, nesse momento, ela é de extrema importância, porque está pendente um tema de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal a respeito de 2 artigos que foram incluídos pela Lei 13.467 de 2017, que é a Lei da Reforma Trabalhista, no ordenamento jurídico, em que se permitiu a negociação de certos direitos individuais por acordo ou convenção coletiva. Então, assim, relembrando 2 conceitos que nós tivemos no 5º, e eu falei no 6º semestre, com certeza para a turma de vocês, o que é acordo e convenção coletiva, o que a gente vai estudar aqui. Bom, mas não falando especificamente de acordo ou convenção coletiva, que é consagrado pela Constituição Federal, está lá no artigo 7º, inciso 26, salvo engano, que diz lá reconhecimento dos acordos e convenções coletivas. Mas o legislador não quis só reconhecer os acordos e convenções coletivas por um mero capricho, ou por achar legal, ou enfim. Ele reconheceu porque no ramo do direito do trabalho se tem uma importância fundamental, assim, salutar. Essa importância é porque, quando vocês estudaram no 5º semestre as fontes do direito do trabalho, não sei se vocês se recordam disso, vocês devem ter visto que existem 2 fontes para o ordenamento jurídico do direito do trabalho. A primeira delas são as fontes heteronomas. E quando a gente fala de heteronomia,
é tudo aquilo que envolve o Estado na produção de normas, basicamente. Então, fonte heteronoma é toda a fonte criada pelo Poder Legislativo, toda a legislação criada pelo Poder Legislativo como poder originário do Poder Legislativo, que é fazer leis. Então, isso é uma fonte heteronoma do direito. O Poder Legislativo edita normas e essas normas ingressam no ordenamento jurídico e refletem na vida das pessoas em vários graus, inclusive no direito do trabalho, impactam no contrato individual do trabalho. Né? Se hoje o legislador resolver alterar o artigo 58 da CLT e dizer que o adicional de horas extras, um exemplo bem esdrúxulo, mas passa a ser de 50%, vai a 70%, é uma fonte heteronoma, que vai refletir em todos os contratos individuais do trabalho do Brasil inteiro. Só que, por outro lado, nós temos também no direito do trabalho, é uma peculiaridade do direito do trabalho, as fontes autônomas do direito. E são autônomas porque não tem intervenção de nenhum poder estatal. E aí, são autônomas porque não tem intervenção de nenhum poder estatal, e indo um pouquinho mais longe, né? Essas fontes decorrem de algum conflito, de algum atrito de interesses em algum determinado momento, em que esses dois agentes públicos, vamos dizer assim, ou então esses dois atores públicos, que aí muito representado pelo papel do sindicato, ou dos sindicatos, das confederações, das federações, dentro da estrutura organizacional do sindicato no Brasil, como atores sociais, eles resolvem o seu conflito editando normas para regular as relações de trabalho, do interesse de suas categorias. Então, essas são as fontes autônomas, que é o que a gente vai ver bastante do nosso curso aqui. São elas convenção e acordo coletivo. Precede um conflito de interesses entre sindicatos, um sindicato que representa a categoria profissional, e sempre quando vocês ouvirem falar a expressão sindicato profissional, é o sindicato dos trabalhadores, e o sindicato que representa a categoria econômica. E sempre que vocês ouvirem essa expressão, sindicato da categoria econômica, ou sindicato patronal, que é o mais coloquial, né? Nós temos aí o sindicato dos empregadores. E aí é interessante porque, assim, esses dois agentes sociais, esses dois atores sociais, eles têm conflitos divergentes. Obviamente que o sindicato que representa o patronato ou a categoria econômica, o interesse que cerca eles é o lucro, é o capital, né? E o interesse que cerca os trabalhadores é a proteção dos direitos já conquistados e já consagrados, não só pela Constituição de 88, no artigo 7º, artigo 8º, artigo 9º, como também aqueles por legislação ordinária e também aqueles já conquistados em negociação coletiva. Ou, melhor dizendo, negociação coletiva, acordo coletivo ou convenção coletiva, que são fontes autônomas de direito. Se são fontes de direito, e como fonte de direitos, alguns doutrinadores falam, para fazer uma analogia e ficar claro o ensino, metodologicamente dizem assim, é como uma fonte de água, onde emana água. A fonte de direito, onde emana norma. E essas fontes autônomas, cujos participantes são os sindicatos que representam direitos ou interesses antagônicos, nas suas negociações, emanam dois instrumentos, que eu estou repetindo toda hora, que é acordo coletivo e convenção coletiva, que no conjunto desses instrumentos há direitos e obrigações regulamentados. E esses direitos e obrigações
por isso que são fontes, impactam nos contratos individuais de trabalho, diretamente. E aí você tem aí uma perspectiva de que alguns doutrinadores dizem, e isso vai se impactar ou vamos dizer, vai se efetivar com um futuro julgamento do Supremo, alguns doutrinadores dizem que o futuro do direito do trabalho está na negociação coletiva. E se isso for uma realidade, o papel do advogado trabalhista vai ter que fazer um bom curso de negociação. Sabem que em universidades americanas a negociação é uma matéria ou até um curso de pós-graduação ou de graduação. O cara se forma em negociação. Existe até um autor americano, que eu tenho o nome dele aqui, depois eu passo para vocês, que ele escreve livros, ele é o papa da negociação. Eles têm técnicas de negociação no mundo. Não sei se é a Universidade de Harvard, sei lá o quê. Então, dizem que pode ser um caminho do direito do trabalho. Né? Mas para vocês entenderem isso é muito interessante na perspectiva do direito do trabalho, porque pós-revolução industrial, até vamos colocar no Brasil, até a Constituição de 88, a doutrina trabalhista e todo o sistema trabalhista, todo o sistema legislativo, todo o sistema social, eles sempre disseram o seguinte para nós: quem garante a proteção do trabalhador é o Estado, emanando normas. E aí, em um determinado momento, um pouco antes da Constituição, porque, lógico, os sindicatos vêm de uma história lá da década de 60, um pouco antes, já com Getúlio Vargas, os sindicatos existiam, obviamente, mas eles não tinham tanta força, né? E vem ganhando essa força aos poucos, e aí para proteger os direitos já conquistados dos trabalhadores. Então, nós temos o direito coletivo do trabalho inserido nesse contexto, nessa história, a história do direito do trabalho. E o Supremo, há alguns anos, já deu 2 julgados que são emblemáticos, dizendo que, em uma determinada negociação de sindicato, prevaleceu a negociação e não aquilo que estava dito na lei, de certa forma. É lógico que a lei não era expressa, não era uma norma assim, não pode ou pode. Era uma norma cuja interpretação do Poder Judiciário trabalhista dizia que era podia ou não podia. E as negociações coletivas, elas davam uma driblada nessa situação da interpretação da norma, a norma escrita pelo Poder Legislativo, criando ou extinguindo ou modificando obrigações. E o Supremo, num determinado momento, antes de 2017, em 2 julgamentos emblemáticos, disse: prevalece aquilo que eles negociam e não o que está na legislação. Que é o tal da expressão que vocês podem escutar em algum momento, e vão escutar, que é o negociado prevalecendo sobre o legislado. Aquilo que os sindicatos negociam, com todos os critérios legais, e aí a lei traz um monte de critérios, que é o que a gente vai ver no nosso semestre, tem que prevalecer sobre o que a lei diz. E aí, uma coisa para vocês e para nós refletirmos a respeito disso. Se nós pegarmos o artigo 7º da Constituição Federal, ela vai ter um rol extenso de garantias sociais fundamentais, por exemplo, férias, 13º, fundo de garantia, aviso prévio, enfim, são quase 20, são 29 artigos, 29 incisos, salvo engano. Dentre eles, algumas que são normas abertas, que falam proteção à medicina e segurança do trabalho, reconhecimento das convenções e acordos coletivos, mas tem muitos que regulamentam direitos individuais ali. A grande discussão, antes da reforma trabalhista, já havia uma discussão no meio acadêmico a respeito disso, não na prática nos tribunais, no meio acadêmico, dizendo o que o legislador constituinte colocou no artigo 7º, ele é passível de negociação ou não? Aí muitos diziam não. É como se fossem
cláusulas pétreas em que não se pode mexer. E aí eu perguntei para vocês no sexto semestre, quais são as 3 cláusulas ou os 3 incisos do artigo 7º em que o legislador permite a flexibilização de direitos do trabalho. E aí vocês vão se recordar que era assim, inciso 13, jornada de 8 horas ou 44, salvo acordo ou convenção coletiva. O inciso do turno ininterrupto de revezamento, salvo engano, 16, eu não me recordo. Turno ininterrupto de revezamento de 6 horas, salvo acordo ou convenção coletiva. O inciso da proteção ao salário, salário não inferior ao mínimo, salvo acordo ou convenção coletiva. Então, antes da reforma e antes desses novos precedentes aí do STF, no meio acadêmico se dizia, olha, o legislador elegeu apenas 3 incisos em que pode haver uma flexibilização do direito, que é a redução do salário, a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva, a questão da jornada com acordo de compensação e banco de horas, mediante acordo e convenção coletiva, e o turno ininterrupto de revezamento superior a 6 horas, mediante acordo e convenção coletiva. O resto não pode mexer nada. Não pode mexer em férias, não pode mexer em 13º, não pode mexer em nada. E aí o STF, um pouquinho antes da reforma, deu 2 julgados, que óbvio que só dá uma acalentada nessa discussão, que um foi de uma bancária lá, de um banco no Rio Grande do Sul, em que ela pega aquele pacote que a gente chama de PDV na fábrica e vai rediscutir. Depois que ela pegou o PDV, ela rediscute um monte de direito em ação trabalhista. A tese das empresas sempre eram assim. O PDV da quitação geral, o plano de emissão voluntária da quitação geral contra trabalho. A tese do judiciário, já sedimentada, era o contrário. Não, só dá quitação das verbas que constaram no PDV. Não dá quitação geral. E os PDVs eram mal feitos, vamos dizer assim. Ou eles eram muito abrangentes, o cara colocava todos os direitos possíveis e impossíveis, e aí invalidava até o PDV. Quando isso esbarra, essa discussão esbarra no STF, salvo engano, em 2015, o STF, depois de muita discussão no Poder Judiciário Trabalhista, porque vai até o TST, e se a matéria tiver repercussão geral, enfim, ofender a Constituição, ela pode parar no STF. E quando chega no STF lá, os caras falam, olha, se foi respeitado todo o procedimento de negociação, com assembleia, com tudo, e etc. e tal, e a gente vai ver isso no decorrer do curso, a negociação tem que prevalecer sobre o entendimento da jurisprudência do TST. Então, perdeu o Playboy. Se foi respeitado todos os requisitos legais da negociação coletiva, a autonomia da vontade coletiva daquela negociação prevalece sobre o direito individual dessa trabalhadora de discutir isso, porque foi representado por um órgão que é o sindicato que a representa e teve assembleia e tudo mais, etc. e tal. Esse foi um entendimento que começa a dar uma valorada nessa questão da negociação, nessa fonte autônoma de direito. Não que antes não valorasse, mas é necessário entender o conceito histórico dessas negociações. Talvez vocês já tenham escutado que sindicato é sindicato de pelego, algumas expressões nesse sentido. Porque o sindicato, num determinado momento, ele passa a repetir tudo que está na lei em negociação. E o Brasil tem um certo defeito, vamos dizer assim. Tem milhares de sindicatos. Em outros países mais envolvidos, e vocês vão entender por que disso no decorrer do curso, em alguns países tem poucos sindicatos com mais representatividade. Aqui a gente tem muito sindicato com pouca representatividade. E esse pessoal acabou repetindo o texto de lei.
Às vezes você pega uma negociação coletiva de sindicato, um acordo ou convenção coletiva, e você compara com o artigo 7º, o que está na CLT, é texto repetido. As férias poderão ser concedidas no prazo de 30 dias após o período aquisitivo, dividido em 3 vezes, sendo que o primeiro período não pode ser inferior a 15. O 13º tem que ser pago até o dia tal, não sei o quê. A hora extra de 50%, adicional noturno de 20%. É um repeteco que está na lei. Mas, de certa forma, o sindicato foi atuando, muitos sindicatos foram atuando. Os mais fortes, não. E aí eu digo para vocês, mais fortes como os sindicatos metalúrgicos. Sindicato histórico no Brasil, os sindicatos metalúrgicos do ABC, de que nasce Luiz Inácio Lula da Silva, veio de lá, né? Então, a gente tem esse julgamento no STF, tem um outro julgamento que também é emblemático no sentido de valorizar essa negociação coletiva. Nesses locais, antes da reforma trabalhista, a gente não estudou isso no 6º semestre, mas talvez eu tenha citado, que é a tal das horas in itinere, as horas de translado e o tempo à disposição do trabalhador, é o tempo de deslocamento ou os minutos que antecedem e sucedem a jornada dentro da fábrica ou dentro do local de trabalho. Mas as horas in itinere dizia o seguinte: quando não tem transporte público ou o local onde a empresa está não é atendida por transporte público e a empresa fornece o transporte, o tempo de deslocamento da casa até a empresa é considerado na jornada e, portanto, da jornada pode ser considerado hora extra. Eu trabalho 3 horas, mas até o fretado passar na porta da minha casa e me levar até a empresa são mais 40 minutos. Isso, antes da reforma trabalhista, era considerado como hora extra, né? Se, obviamente, ultrapassasse a jornada de 8 horas. Só que aí tinha um problema. Nesses lugares que tem safra, no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, etc. e tal, que a economia é muito na agricultura, e essas grandes safras, né, de cana, enfim. Esses lugares que são mais zonas rurais, às vezes você não tem um itinerário correto, as pessoas moram muito distante, não tem um bairro assim que todos os trabalhadores moram. Então, em negociação coletiva, esse sindicato patronal chegava com os sindicatos empregados e falava: olha, a gente tem muita demanda individual do trabalho, as pessoas reclamam as horas in itinere. Vamos fazer o seguinte, vamos fixar 20 minutos para todo mundo. Eu pago os 20 minutos. Só que só 20 minutos. Ah, mas e o Pedro, o José, a Maria, que moram a 40 minutos do local? Não, é uma média, 20 minutos para todo mundo. E aí os advogados trabalhistas iam discutindo isso no Poder Judiciário Trabalhista. A norma não é favorável, o princípio da proteção, o cara gasta 40, só recebe 20, tem que receber. E os juízes acabavam dando isso, mesmo tendo uma negociação. Essa discussão foi parar no STF, o STF validou a negociação coletiva prevalece, porque são 2 órgãos, 2 atores sociais que representam as suas categorias, respeitado todos os critérios legais, prevalece sobre o que está a interpretação da lei pelos próprios tribunais superiores do trabalho ou tribunais regionais do trabalho. Então, se é 20 minutos, é 20 minutos e está tudo ok. E agora, existe um termo de repercussão geral no STF que fala a respeito do que trouxe a reforma trabalhista, que é o artigo 611-A e o 611-B da CLT. Esses 2 artigos vieram trazendo um arcabouço do que pode e o que não pode ser negociado frente ao artigo 7º da Constituição Federal. Um fala o que pode ser negociado pelos sindicatos, outro fala o que não pode ser negociado pelos sindicatos. E aí, essa matéria, esses artigos, estão ali no STF para serem julgados da sua constitucionalidade ou não, e provavelmente, ou a gente espera que o STF diga, enfim, os direitos do trabalho que estão consagrados no artigo 7º podem ou não ser flexibilizados além daqueles 3 incisos
em que o próprio legislador constituinte imaginou essa flexibilização. Então, talvez venha uma resposta nesse sentido. Então, eu só estou dizendo tudo isso para vocês entenderem a importância do direito coletivo do trabalho 3. E transplantando essa ideia para o nosso mundo de advocacia de dissídios individuais, a gente tem que saber que existem normas, acordos e convenções coletivas que podem ser mais benéficas aos trabalhadores. E também nós temos que perceber que a negociação, isso a gente vai ver no curso, o direito até então não reconhecia uma negociação prejudicial, com retrocesso social. Por exemplo, a categoria dos bancários faz 20 anos que tem um adicional de horas extras a 70%. Todo ano negociam-se em convenção coletiva e todos os anos, há mais de 30 anos, a cláusula diz que o adicional de horas extras é 70%. Em tese, o sistema não poderia admitir, se não houver uma contraprestação, uma redução, que aí o Ministério Público do Trabalho pode ser o fiscalizador dessa história, nesse âmbito coletivo, uma redução desses direitos. Porque senão a gente pode imaginar até um sindicato vendido e reduz todos os direitos. Mas aí o Ministério Público do Trabalho pode estar com os olhos lá para saber se isso está acontecendo ou não e tentar invalidar ou anular essa negociação coletiva. Porque, vejam só, a negociação coletiva, que vai formar o acordo ou convenção coletiva, e esse acordo ou convenção coletiva, a partir de agora, a gente vai chamar de contratação coletiva, também de contratação coletiva, é um negócio jurídico. E como tal, como negócio jurídico, como define o artigo, salvo engano, os artigos 141, 160, 171, alguma coisa do tipo lá do Código Civil, podem ser objeto de anulabilidade. Então, a importância de nós conhecermos esse sistema, ou o direito coletivo do trabalho, o direito sindical do trabalho, é de suma importância, não só pelo que está para vir, pelo entendimento do STF, como para a gente reconhecer aquilo que está na norma coletiva, aquilo que impacta diretamente no contrato individual de trabalho. Então, olhem que interessante, por exemplo, né? GM São José, vocês estudaram semestre passado, em que salário hora tem que ser pago o descanso semanal remunerado destacado do salário hora. Isso está lá no artigo, na Lei 605 de 1949, artigo 7º, salvo engano. Tem que ser pago o DSR destacado por salário hora, salário dia e salário semanal. Salário por comissão pura também tem que ser destacado. E, em um determinado momento, GM negocia com os sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos, e aí deve ter havido uma contrapartida, obviamente, por isso que eu estava falando de anulabilidade, eu vou voltar aqui, porque eu me esqueci. GM negocia e fala assim, olha, em vez da gente pagar a hora com o DSR, a gente já vai imbuir 16 ou 18, alguma coisa por cento no salário hora, que é a título de DSR. Ou seja, o DSR destacado, vai pagar 18, alguma coisa por cento a título de DSR já crescido no salário hora. Você pega um olerite do trabalhador da GM, ele recebe salário hora, mas não recebe DSR. Porque por acordo coletivo, lembrando, acordo coletivo é quando o sindicato profissional negocia com uma empresa, né? Foi negociada a questão de integração do DSR no salário hora.
Antes da reforma trabalhista, e até hoje, porque isso não está dito na reforma, chovia ação trabalhista contra a GM, discutindo essa questão. O nosso sistema jurídico não permite salário complessivo. O que houve de negociação foi instituir ou institucionalizar o salário complessivo. O DSR tem que estar destacado, está no artigo 605/49. Choveu de ação, nenhum juiz do trabalho começou a dar o DSR, porque começaram a julgar que a negociação coletiva prevalece sobre o texto legal, o negociado prevalecendo sobre o legislado, dizendo que não era conceito de salário coletivo, dizendo que não havia prejuízo para o trabalhador, porque houve uma contrapartida, deram-se outros direitos para reduzir esse DSR, vamos dizer assim, mas essa discussão chegou até o TST, e o TST falou, não, a negociação coletiva prevalece. Nesse sentido. E agora, por exemplo, com o entendimento da STF, talvez a GM tenha um problema, ou não, porque o artigo 611b da CLT diz: o DSR não pode ser negociado em convenção coletiva ou em negociação coletiva. Só que o legislador falhou nessa redação. Porque o DSR, ele é muito mais que um cálculo. Ele é a garantia do descanso para o trabalhador. Vocês viram isso. Ninguém pode trabalhar mais do que 7 dias e não descansar. Agora, o legislador ordinário está querendo falar referência ao cálculo, ao descanso, ao quê? Porque lá na GM eles têm um descanso, obviamente que tem. Então, você pode entrar, ajuizar com uma ação e falar, olha, a partir de 2017, está dizendo o artigo 611b, inciso 9º, está claramente dizendo, não pode haver negociação coletiva com base no DSR. E o judiciário vai ter que se virar, porque ela continua praticando isso. A discussão dela é, não, mas a negociação prevaleceu, houve contrapartida. E aí a história da contrapartida, que a gente vai ver. E por isso que o Ministério Público do Trabalho fica de olho nas negociações. Para evitar, lógico, que um sindicato seja vendido, eu faço uma porcaria de uma negociação e ofende o princípio do não retrocesso social. O cara tem aquela categoria atingiu um patamar mínimo de sobrevivência, de garantia de direito, e de repente cai abruptamente. Mas tem que haver a contrapartida. Eu me recordo quando eu era estudante de direito, eu trabalhava no Bradesco, e quando eu entrei no Bradesco em 98, para ser escriturário, tinha o tal do anuênio. Então, a cada ano trabalhado, você ganhava um X a mais de percentual no seu salário. Aí eu acho que eu fiquei 2 anos ganhando anuênio, e no 3º ano, a Federação dos Bancos, sindicato, dentro da estrutura sindical, sindicato patronal, negociou, melhor dizendo, com os sindicatos bancários do Estado de São Paulo inteiro, a retirada do anuênio. E isso foi passível, inclusive, de movimento grevista, ou iminência de movimento grevista. Não, a gente não quer que retire o anuênio. Só que aí houve a contrapartida. Aumentou a base de cálculo de PLR, houveram outras garantias, os caras falaram, a gente tira o anuênio, mas dá em outra parcela. Aí tem validade a negociação. Sempre tem que haver uma contrapartida, nunca a supressão de direitos, nunca a retirada absoluta de direitos. Então, assim, dentro desse contexto todo, é o que a gente vai estudar. A gente vai ver organização sindical, a gente vai ver essa questão de autonomia da vontade coletiva prevalecendo sobre a autonomia da vontade privada, a validade das convenções e acordos coletivos, talvez esses julgamentos da STF que são emblemáticos aí. Uma outra questão que é iminente e que ficou mais emblemática, que envolve o direito coletivo do trabalho, foi a demissão em massa na Embraer, que também é tema de repercussão geral. Quando a Embraer mandou, há alguns anos atrás, 300 ou 400 pessoas para a rua, os sindicatos metalúrgicos de São José entrou com uma ação coletiva contra a Embraer.
Não entrou em nome do Lúcio, do Zé, do Pedro, que trabalhava lá. Entrou com ação coletiva. Por isso que o direito sai do aspecto individual e vai para o aspecto coletivo. Isso, obviamente, que não impede que eu entre com uma ação, a depender da situação. Eu, Lúcio, individual. Mas entrou com uma ação coletiva. E a primeira instância disse que realmente não poderia haver a dispensa em massa no Brasil. A segunda instância disse também, TRT 15 de Campinas, ó, não pode haver, é ilegal essa dispensa de 400 trabalhadores, não pode haver a dispensa em massa. Quando chega o processo no TST, o TST se debruça sobre essa questão e fala, não tem que haver negociação coletiva para mandar o trabalhador embora. Rege aí o princípio da livre iniciativa, que, salvo engano, está no artigo 170 ou 171 da Constituição Federal. Porque a livre iniciativa econômica também é um princípio de garantia fundamental. E não há norma no direito brasileiro que regulamente essa questão do direito em despedida em massa. A questão foi parar no STF. Mas tudo indica que vai reconhecer o entendimento já dito pelo TST, que não há necessidade de negociação coletiva para dispensa em massa. Só que, óbvio, que os sindicatos, de certa forma, que têm muita força, como é os sindicatos metalúrgicos, por exemplo, com o encerramento da atividade da Ford, fizeram um acordo coletivo. Da LG, fizeram um acordo coletivo. Para quê? Para não ter, talvez, problemas em justiça do trabalho. E aí contemplaram esses trabalhadores, pelo menos na LG, com um prêmio de um pagamento, um PDV, um prêmio. Olha, a gente vai encerrar a produção lá na LG, mas a gente vai dar um prêmio de X salários para os trabalhadores. E tem isso lá. Negociação coletiva. Negociação coletiva. Então, o direito do trabalho, na parte do que a gente fala que é o direito sindical do trabalho, o direito coletivo do trabalho, ele tem a sua suma importância, inclusive nos processos individuais, porque o advogado que não conhece a existência de normas coletivas, ele não consegue fazer uma boa reclamação, ou talvez explorar um direito melhor do que está na norma coletiva do que aquilo que está na CLT. Haja vista aquele clássico exemplo. A norma coletiva diz que o adicional de horas extras é de 90%. A convenção, a legislação diz que é 50%. Você vai pedir qual? Você vai invocar qual artigo? A cláusula da convenção coletiva que diz que é 90% ou o artigo da lei que diz que é 50%? Só que não adianta você evocar ou a cláusula da convenção que é 90% se você não juntar o instrumento normativo no processo. O juiz não é obrigado a conhecer todas as convenções coletivas de milhares de sindicatos que nós temos no Brasil. Não dá. E aí vocês vão entender o sistema de filiação a sindicato, como é que a nossa Constituição elegeu, que é um sistema por categorias, e uma série de coisas aí. Certo, pessoal? Então, eu vou dar uma arrumada aqui no link do Zoom, para ver lá o que aconteceu, apesar que agora acho que ficou certo aqui, mas qualquer coisa eu deixo lá na parte de avisos, e aí eu vou colocando para vocês, o link vai ser o mesmo, mas eu vou colocar o plano de ensino para vocês lá. Certo? Então, hoje a gente faz essa breve introdução, e semana que vem a gente fala um pouquinho da parte histórica dos sindicatos e já começa aí com matéria mesmo. Beleza? Se alguém tiver uma dúvida, quiser fazer algum comentário, eu estou à disposição. Questão da presença, professor, vai ser pelo chat aí? Vou fazer do mesmo esquema. Abriu a aula, coloco o nome no chat e o RA. Ok. Só para um controle meu, na verdade. Eu parto da premissa, como eu falei para vocês, que todos estão presentes sempre. Se o quórum da aula começar a zerar, aí a gente reavalia. Mas por que eu peço para colocar o nome completo no chat e o RA? É para uma reivindicação de nota, para uma avaliação pessoal,
Pô, o professor tá aqui, eu tenho tudo documentado, que estava lá, quem assistiu, quem não assistiu, enfim, uma série de coisas assim. Certo? Bate-papo desativado, professor. Oi? O bate-papo está desativado. Ativa aí para nós. Ah, tá. Agora acho que está tudo ativado aqui, viu? Bom, eu vou arrumar esse negócio. Acho que eu vou gravar aqui. Não tá, né? Deixa eu ver aqui. Oi. Oi. Não foi? Foi meu oi aí? Foi. Consegue responder? Não? Está desativado. Agora manda de novo para ver se foi. Ok agora, ok. Ah, então tá. Então, beleza. Então é isso. Agradeço aí vocês. Bom estar com vocês novamente nesse semestre, né? Vamos ver como é que vai desdobrar as coisas, se vai ficar tudo online, se vai voltar presencial futuramente ou não. Mas também isso eu acho que não é um problema, né? Por hora. Certo? Ok. Beleza, então, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus aí. Boa noite, professor. Até mais.